Inicialmente, eu queria contar um pouco o contexto desse projeto, que ele é um dos subprojetos de um projeto que a gente tem com a The Union, que é a União Internacional de Combate à Tuberculose e Doenças Respiratórias, que vem nos ajudando com o observatório, principalmente, desde 2014, e esse processo já está se finalizando, e um dos nossos compromissos, então, com grande alegria, né, é fazer essa oficina para que a gente possa avançar no debate, produzir recomendações que ajudem, né, o Brasil a progredir na implementação, principalmente dos artigos 17 e 18. Mas, para começar, eu acho que é muito importante a gente lembrar alguns pontos que podem ser úteis para essa discussão. Primeiro, que a indústria do tabaco tem um papel decisivo na epidemia mundial do tabagismo. Ela é responsável por toda a cadeia produtiva, que vai do plantio à comercialização. Ela usa diversas táticas e estratégias para evitar restrições, para expandir suas vendas, para promover novos produtos e garantir a sua lucratividade. E na Convenção Quadro existe o artigo 5.3 que já recomenda, né? Já nos lembra que existe um conflito fundamental e irreconciliável entre os interesses da indústria do tabaco e os interesses da saúde pública. Então, a gente tem que pensar que, apesar disso tudo, né, apesar de todas essas recomendações, de todas essas dificuldades, o sistema onde estão implantadas as fumageiras, que vende a ideia que a produção de tabaco gera renda, ignora a discussão sobre diversificação do ponto de vista da Convenção Quadro, que também ignora a autonomia das pequenas propriedades, dos pequenos agricultores. Apesar de tudo isso, ele é um meio de vida para muitos agricultores no Brasil. Então, quando a gente fala de fumicultora, a gente está falando também de uma produção que é responsável pela sobrevivência de muitas famílias, mais de 150 mil famílias. Então, oferecer alguma oportunidade alternativa para que haja redução de exposição a agrotóxicos, exposição à folha, à nicotina presente nas folhas do tabaco, é o nosso papel enquanto sanitaristas. E a gente tem que pensar que o cultivo do tabaco tende a diminuir, porque o próprio consumo do tabaco com cigarros tende a diminuir no mundo todo. Então, esses agricultores precisam ter um apoio, um suporte para que essa transição, para que a redução do salário de plantio não seja um desastre nas suas vidas, né? Que a gente possa contar com esses agricultores para outras atividades tão importantes, né? Que é a produção de alimentos, é a pecuária, é a produção de alimentos in natura, enfim. A gente tem que oferecer essas discussões, eu acho que nos levam a essa meta, atingir essa meta, né? Então, eu acho que quando a gente fala nesse projeto e fala nesse subprojeto, a gente fala também do Observatório de Monitoramento da Indústria do Tabaco, onde a gente tem visto, né, que a indústria ela não mede esforços, e a gente tem visto isso de uma forma muito gritante durante essa pandemia da Covid-19, onde a gente vê que em muitos estados do Sul, não só do Sul, mas também do Nordeste, Mato Grosso, a gente vê a indústria do tabaco desenvolvendo atividades de responsabilidade social corporativa, oferecendo insumos, dinheiro, doações para hospitais, para as prefeituras, em nome, né, de uma empresa que, na verdade, causa tantos danos à saúde e ao meio ambiente, mas ali ela está se fazendo, né, se mostrando como uma indústria responsável, preocupada com o bem-estar da comunidade. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que a história do CETAB está muito ligada a tudo isso. O CETAB começa com um projeto onde a gente desenvolveu um estudo sobre as crenças e atitudes das mulheres produtoras de tabaco. A gente foi trabalhar num município, lá no Paraná, né? E a gente identificou muito essas táticas também, né? E a vulnerabilidade dessas populações. Então, o CETAB, eu diria assim, ele teve o seu primeiro passo exatamente nessa área da produção de fumo. E em função dessa pesquisa, que houve oportunidade de desenvolver, então, as diretrizes de atenção integral à saúde dos trabalhadores, que hoje teve a colaboração do Ministério da Saúde, da área de saúde do trabalhador, Marcelo liderando esse processo todo, o Sereste de Santa Cruz, a Adriana, foi uma pessoa que tem colaborado muito com o desenvolvimento dessas diretrizes, e outros tantos colegas
que eu não vou nem elencar aqui, de medo de me esquecer de alguém, né? Como é para destacar o quão importante essa área é, né, para a Fiocruz e para o CETAB, e também, né, eu acho que de uma forma, como demonstrando essa capacidade de atuação, a própria OMS, né, o secretariado, reconhece a atividade do Brasil com relação aos artigos 17 e 18, e então convida, né, o CETAB a se tornar um centro de conhecimento para esses dois artigos. Então, essa oficina também vai colaborar para que os países que produzem tabaco também se inspirem nas atividades do Brasil e assim poderem desenvolver melhores condições de vida ou melhores condições de trabalho e saúde para os seus agricultores, né? Então, o que a gente tem, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o Marcelo, junto com todo mundo lá também no observatório, a gente tem visto que as empresas hoje utilizam, inclusive, mensagens de influenciadores, né? Para que, como o tabaco está em baixa, vamos começar a lançar novos produtos. Então, os dispositivos eletrônicos para fumar hoje o consumo de cigarros no Brasil caiu e o consumo de dispositivos eletrônicos para fumar aumentou 30%. Né? Então, a gente vê que realmente o investimento nessa área de produtos eletrônicos vem crescido bastante. E aí você vê um estudo até que a Valesca, nossa coordenadora, está fazendo, olhando para os influenciadores digitais, como a internet tem sido um palco muito útil para a indústria do tabaco para promover seus produtos. Inclusive tem gente ensinando como é que faz, como é que não faz, como é que fabrica, qual é o melhor, qual é o pior, assim, de uma forma assintosa, né? E a gente tem que estar junto com a Anvisa, por exemplo, para coibir esse tipo de propaganda, porque propaganda de produtos derivados do tabaco no Brasil ainda é proibido, né? Graças a Deus é proibido e espero que continue sendo. Então você vê que a indústria está sempre pensando em formas de agir a fim de impedir ou de dificultar ao máximo a implementação de todos os artigos da Convenção Quadro. E eu também, como ela investe nessa questão da imagem com grandes volumes de recursos, por exemplo, desenvolvimento de uma vacina, não é uma coisa barata, mas, no entanto, a indústria estava desenvolvendo, né, a indústria do tabaco estava desenvolvendo uma vacina para a Covid a partir de folhas de tabaco, doa aparelhos de extrator de RNA, que também é um equipamento bastante caro para universidades, para fazer diagnósticos de Covid na região fumicultora. Sem falar no trabalho infantil, né? Como eu estou vendo que no nosso grupo aqui hoje tem várias pessoas representando essa área, né, de combate ao trabalho infantil, e a indústria, para camuflar o trabalho infantil, ela diz que apoia, se junta a organizações internacionais e também desenvolve ações de responsabilidade social corporativa, lança programas como o Instituto Crescer Legal, né, que está à frente à FUBRA, a Fundação para a Eliminação do Trabalho Infantil, que é a CLT, enfim, sempre tentando mascarar, né, esconder os seus reais interesses, porque, na verdade, nenhum desses institutos mostram qual é realmente esse perfil do trabalho infantil na fumicultura brasileira, né? Quantas crianças trabalham? Quantas deixaram de trabalhar? Quais são as doenças que acometem essas crianças? Enfim, a gente sabe que elas estão sempre, a indústria, procurando, né, obstruir projetos de lei, regulações da Anvisa, né, para que ela continue levando o seu lugar à frente. Mas, felizmente, né, eu acho que essa oficina é um exemplo disso. Somos um grupo coeso, tentando trabalhar de modo a enfrentar dentro da tarefa de cada um, do que cabe a cada um, para tentar reduzir essa influência da indústria, mas a gente sabe que essa tarefa também é bastante árdua, às vezes eu diria até desanimadora, né? E uma das coisas que me deixou assim um pouco borocochô, posso dizer assim, meio entristecida, foi uma notícia agora, de julho, né, onde uma associação comercial está vendendo ingressos para uma reunião, almoço, com o governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, porque ele vai se lançar, claro, a presidente da República, e ele tem o patrocínio da Philip Morris, da BAT, né, da JTI, enfim, a gente vislumbra um futuro bastante cinzento com relação ao apoio que as indústrias do tabaco continuam dando aos nossos políticos, né? E no observatório a gente observa muitos políticos recebendo recursos da indústria para fazer suas campanhas, para fazer as suas ações, enfim.
Então, eu convido a todos, né, a entrar no site do Observatório de Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco. E lembre que agora, no dia 25, a gente vai lançar um novo website. Então, ele vai estar mais moderno, mais interativo, vai ser mais fácil achar documentos lá. E vocês vão encontrar muitos documentos mostrando como a indústria do tabaco age nessa região produtora de fumo. Eu queria, assim, contextualizar um pouco, né, essa iniciativa que nós, enquanto Secretaria Executiva da CONIC, né, dessa Comissão Interministerial para a Implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, vemos, né, como nós enxergamos. Nós sabemos que sempre a Política Nacional de Controle do Tabaco, que é a internalização da Convenção Quadro para Controle do Tabaco no Brasil, sempre que se procura avançar, nós esbarramos em fortes argumentos contrários, né? Seja de políticos que vêm das regiões produtoras, seja de organizações fachadas da indústria do tabaco. O argumento é quase um mantra, vai aumentar o mercado ilegal de cigarros ou vai prejudicar os meios de vida dos agricultores. E aí eu queria só resgatar um pouco, né, desse processo lá atrás, quando nós estávamos tentando ratificar a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, o quanto a partir das regiões produtoras, né, quando o Congresso Nacional estava analisando o processo de ratificação, então surgem vários, vamos dizer assim, palavra agora da moda, fake news, né, advindos das regiões produtoras, de pessoas, políticos. A ação da convenção iria gerar o caos econômico na região, iria proibir os agricultores de plantar tabaco. Então, nessa ocasião, nós da CONIC, nós trabalhamos intensamente na desconstrução desses mitos que foram gerados a partir, né, dessas entidades ligadas à indústria do tabaco, e conseguimos vencer esses argumentos, né, na participação em audiências públicas que aconteceram. Foram várias audiências públicas em regiões produtoras, conduzidas pelo Senado. Pela primeira vez na história do Senado, audiências públicas foram conduzidas fora do Senado. Tão forte foi a pressão, né, política e econômica daqueles que, vamos dizer assim, plantaram essas ideias, esses mitos, essas inverdades. Aí eu queria só aqui resgatar um ponto, né? E finalmente, em 2005, depois de 2 anos de grandes embates, nós conseguimos vencer essa queda de braço, e o Senado Federal, convencido, né, de que era importante para o Brasil ratificar a convenção, ratifica a convenção e condiciona a ratificação à criação do programa de diversificação em áreas cultivadas com tabaco. É aí que nasce, dentro do processo de governança da implementação da Convenção Quadro, que é a CONIC, nasce o Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, naquela ocasião com o apoio do Ministério da Agricultura, inclusive. Ponto. Eu vou parar por aqui, nesse ponto, depois a gente pode voltar lá atrás. Mas eu queria só chamar a atenção que, durante todo o processo histórico de implementação da Convenção no Brasil, a gente esbarra nessa argumentação, seja lá no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas dos estados e produtores e tudo mais. Então, o que acontece? Nós passamos a entender que a implementação de alternativas ao cultivo do tabaco é uma forma também de reduzir o poder de interferência da indústria do tabaco, de fortalecer o artigo 5.3 da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é o artigo que diz que os governos precisam proteger suas políticas das interferências indevidas da indústria do tabaco. Então, são artigos que se conversam muito intensamente. E aí, só para eu finalizar, nós, entendendo todo esse histórico, né, essa vivência que nós tivemos durante todo esse processo de implementação da Convenção no Brasil, quase 15 anos, nós entendemos na última COP, o Brasil levou para a última COP, né, nós construímos dentro da CONIC, um documento
que é um documento que fala exatamente isso. Implementar o artigo 17 e 18 da Convenção Quadro significa fortalecer a proteção da política de controle do tabaco e da interferência da indústria do tabaco. Então, eu queria registrar esse documento, Marcelo, porque eu entendo que essa oficina que a CETAB está fazendo, a Fiocruz está fazendo, é uma grande contribuição para esse entendimento e para a implementação desse documento que foi aprovado na COP8 lá em Genebra, que aconteceu, acho que foi em 2018, já estou confundindo aqui as datas, e esse documento ele é um marco desse entendimento. E eu vejo esse trabalho que vocês estão apresentando aqui, esse cruzamento, como a colocação em prática daquilo que a gente vem defendendo nas COPs, porque os outros países que não são produtores, eles não entendem isso, porque eles não vivenciam a problemática do que é ser um país produtor e lidar com a política nacional de controle do tabaco, que vem avançando, né? Apesar de tudo, vem avançando, mas tendo grandes interferências da indústria a partir do poder que essas empresas ganham ao controlar toda a cadeia produtiva, desde a sua fase agrícola. Quando eu falo poder político e poder econômico, e que se extrapola das regiões produtoras e chega ao Congresso Nacional, chega aos gabinetes, seja da Presidência da República, Casa Civil e tudo mais.